Boa noite, estamos aqui para falar com vocês sobre a síndrome respiratória aguda grave, aí desencadeada pelo Covid-19. É um tema complexo, bem desconhecido. A gente vai tentar aqui passar um pouquinho o que já se tem conhecido a partir dos pacientes que estão apresentando confirmação então do Covid-19. Algumas fisiopatologias respiratórias prováveis do Covid-19. Eu coloquei prováveis porque realmente a fisiopatologia respiratória ainda é desconhecida. Existe uma heterogeneidade de pacientes, o perfil populacional bem variável de pacientes com Covid-19 positivo e apresentando fisiopatologias respiratórias bem variável. Duas manifestações de insuficiência respiratória hipoxêmica que esses pacientes apresentam já são conhecidas e já é possível com muita propriedade catalogar a maior parte dos pacientes nesses dois grupos. O professor, doutor, médico Luciano Gattinoni, italiano, com sua equipe, publicou bem recentemente, agora em 2020, um editorial aí sobre a Covid-19 e caracterizando esses dois grandes grupos populacionais que já são ou já estão sendo bem conhecidos pelo perfil lá dos pacientes que ele estudou. Nós vamos ter um grupo de pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, mas que não apresentam síndrome do desconforto respiratório agudo. E um segundo grupo de pacientes que apresenta síndrome do desconforto respiratório agudo. O primeiro grupo, ou que o Luciano Gattinoni está chamando aí de tipo 1, são um grupo de pacientes que não têm esta síndrome. São pacientes com complacência estática próximo do normal, maior do que 50 ml por centímetro de água, que tem pneumonia viral isolada, hipoxemia leve a moderada, o índice de oxigenação, ou relação PaO2 F dividido pela FiO2 maior que 150. São pacientes que trabalham com volume corrente alto, que têm uma capacidade de recrutamento alveolar mínima quando estão na ventilação mecânica e que a hipoxemia desencadeada por eles é por vasoconstrição hipóxica. Há uma regulação do sistema ventilação e perfusão muito prejudicada, mas pela perfusão pulmonar. Essa incompatibilidade da relação VQ não é decorrente da maior prejuízo não é ventilatório, e sim perfusional. A PIP aumentada e o posicionamento em prono não reverte essas áreas de distúrbio de ventilação VQ, pois não reverte a mecânica respiratória prejudicada. Mas pode ocorrer alguma melhora, muito pouco, pela redistribuição da perfusão no dorso, quando os pacientes são submetidos à posição prona. A tomografia de tórax desse grupo não mostra áreas significativas para o recrutamento, sendo que o shunt ele está bem alto, maior do que 50%, mas são pulmões não recrutáveis e que PIP elevada não vai reverter as áreas de prejuízo de trocas gasosas, ou de prejuízo da relação VQ. O grupo tipo 2 é o grupo que apresenta síndrome de desconforto respiratório agudo, onde a complacência estática está bem diminuída, menor do que 40 ml por centímetro de água. Esse grupo apresenta hipoxemia leve a moderada, a relação PaO2 dividido pela FiO2 é menor do que 150, pode apresentar pneumonia de origem bacteriana com consolidação focal no raio-x ou consolidação difusa e filtrado difuso, imagem de 2 quadrantes. Tem uma evolução muito rápida da hipoxemia, mais relacionada ao edema intersticial, e são pacientes que apresentam
uma taquipneia importante, tem esforço respiratório importante e vigoroso, e são pacientes que vão necessitar de intubação e necessidade de PIP bem elevada para ocorrer alguma melhora das trocas gasosas, mais apropriadamente da hipoxemia. Neste grupo de pacientes vai ser fundamental a gente entender e estabelecer precocemente a estratégia protetora de ventilação mecânica para síndrome de desconforto respiratório agudo, que nós vamos descrever mais adiante aqui dessa aula. O que é síndrome do desconforto respiratório agudo, ou apelidadamente, vamos botar assim, SARA? É uma lesão da membrana alvéolo-capilar com alteração da permeabilidade vascular, levando ao extravasamento de líquido, ocorrendo edema intersticial e alveolar, microtelectasias e derrame pleural, com consequentes repercussões sistêmicas, clínicas e funcionais. Essas lesões difusas, ou às vezes lesões localizadas em 2 quadrantes, se pegar um raio-x e dividir em 4 partes, o raio-x de tórax bilateral, nós vamos perceber uma heterogeneidade alveolar e presença de áreas de shunt que levam a hipoxemias de leve até hipoxemia grave, quantificadas pela relação PaO2 dividido pela FI de O2. A figura mostra para a gente um alvéolo onde a sua metade ela apresenta-se normal e a outra metade um alvéolo que está bem na fase aguda ou primeira fase da SARA, com presença de células inflamatórias, edema e deformação da sua superfície. A SARA, ela possui 4 fases já bem catalogadas, não tão distintas do limite onde termina uma e começa a outra, mas são fases onde nós temos alvéolos que ao longo do seu tempo de evolução vão tendo comportamentos diferentes. A primeira fase é a fase exudativa ou fase inflamatória, onde nós temos uma membrana alveolo-capilar extremamente inflamada, ela vai se espessando ao longo do tempo e a gente tem um grande prejuízo das trocas gasosas. A segunda fase é a fase proliferativa, onde nós temos uma proliferação então de células inflamatórias, piora das trocas gasosas, e inclusive a gente já temos alterações importantes da perfusão. A terceira fase é a fase de fibrose ou remodelamento, onde nós temos uma membrana danificada, uma membrana que tem um prejuízo que pode demorar longo prazo para se restabelecer, e as células inflamatórias elas já estão bem diminuídas ou já estão quase ausentes. E a quarta fase é a fase tardia ou de resolução, onde nós temos o alvéolo já com características de fibrose, áreas de trocas gasosas já perdidas e bem incompetentes e de difícil reabilitação ou de difícil recuperação. O gráfico mostra o comportamento dessas fases ao longo do tempo. A fase primária ou a fase de edema dura em torno de 7 dias, a segunda fase aí até os 14 dias, a terceira fase vai se prolongar aí por 2 semanas ou até 3 semanas, e a quarta fase não tem prazo para ela ocorrer ou para ela terminar, e pode deixar inclusive sequelas graves como a dependência prolongada de ventilação mecânica. A fisiopatologia da SARA já é bem conhecida, ela tem causas diretas e causas indiretas. As causas diretas mais frequentes são a pneumonia ou traumas no pulmão, que vão levar a danos alveolares severos, e em 6 horas o paciente já está com uma insuficiência respiratória hipoxêmica de caráter grave. Como causas indiretas, sepses, principalmente sepses urinárias, são bastante frequentes e que levam então a prejuízos pulmonares de forma indireta, alterando as trocas gasosas. Na figura mostra para a gente um organograma então da complexidade da fisiopatologia da SARA.
as lesões diretas levam a danos na membrana alveolo-capilar, com presença de alteração da membrana endotelial, presença de células inflamatórias, destruição de surfactante, ocorrendo então as áreas de atelectasias, as áreas de edema e as áreas com derrame pleural. Luciano Gattinoni publicou aí em 2017 esse trabalho sobre a fisiologia regional da SARA, mostrando que, de acordo com a evolução, de acordo com o quadrante, ou as bases pulmonares, ou 2/3 dos pulmões são afetados, nós vamos ter consequências leves a graves, então, dessa síndrome. O diagnóstico de SARA, ele foi bem estabelecido na chamada Conferência de Berlim. Houve, em 2012, uma força-tarefa da European Society of Intensive Care Medicine, junto com a Sociedade de Medicina Crítica, de Cuidados Críticos, para se estabelecer com melhor critério, e com mais definição, o diagnóstico de SARA. Está publicado, então, lá nessa revista, no JAMA, no Journal American Medical Association, o chamado Consenso de Berlim para o diagnóstico de SARA. O diagnóstico de SARA, ele leva em conta o tempo de início, qual que é a quantificação da hipoxemia, de acordo com a relação PaO2 sobre FI de O2, a origem do edema e as anormalidades radiológicas. Outras alterações também entram como critério de SARA, alterações mecânicas e funcionais, como diminuição da complacência estática pulmonar, diminuição da capacidade residual funcional, aumenta a pressão de platô, aumenta a resistência respiratória, aumenta a energia cinética, ou também chamada energia ômnica do sistema respiratório, relacionado com a mechanical power, aumenta a resistência vascular pulmonar, relacionada à vasoconstrição hipóxica. Tudo isso leva a um prejuízo da relação VQ, devido à heterogeneidade alveolar e microêmbolos, presentes ali na perfusão pulmonar, levando-se a um quadro de aumento progressivo de áreas de shunt, que vão levar a alterações primárias na oxigenação e, em caráter secundário posterior, então, a consequências no gás carbônico. A SARA foi descrita então por Luciano Gattinoni e toda a sua equipe, juntamente com pesquisadores brasileiros lá de São Paulo, do Hospital das Clínicas da USP, em SARA pulmonar e SARA extrapulmonar. Este conceito traz para a gente uma novidade no tratamento da ventilação mecânica para indivíduos com SARA no manuseio da variável PIP. Observe então no primeiro trabalho uma diferença muito grande de comportamento da PIP 0, 5, 10 e 15 centímetros de água na elastância do sistema respiratório na SARA pulmonar versus a SARA extrapulmonar, mostrando então que na SARA pulmonar incrementos de PIP levam a aumentos da elastância e na SARA extrapulmonar incrementos de PIP levam a aumentos da elastância ou praticamente não se altera nada. E o que vai diferenciar para a gente é se a elastância ela é maior na parede torácica ou nos pulmões, tanto na SARA pulmonar ou na extrapulmonar. Jean-Jacques Ruby publicou um trabalho posterior em 2002 sobre o comportamento da PIP, então, na SARA com alteração difusa, ou quando se tem alteração difusa no parênquima pulmonar e quando se tem alteração regional, mostrando que a PIP 0, PIPs intermediárias de 10 a 12 e PIPs mais elevadas de 15 a 17 têm comportamentos diferentes dependendo se a alteração no parênquima é difusa ou a alteração é regional. Isso nos faz pensar lá na curva volume-pressão, ou pressão-volume, onde nós vamos ter a diferença de comportamento no ramo inspiratório do ramo expiratório. Nós vamos ter áreas de
melhora de recrutabilidade alveolar, onde nós vamos ter a melhora das trocas gasosas, e nós vamos ter duas áreas, nós vamos ter que tomar muito cuidado com elas, que é a zona de atelectrauma, onde nós vamos ter alvéolos hipoinsuflados ou hipoventilados, nós vamos ter áreas de pressões superimpostas, levando a prejuízo na circulação de ar, com o risco de rompimento alveolar que está relacionado ao chamado volutrauma. Para isso, nós vamos ter alguns tratamentos da SARA diferenciados de acordo com o tipo de SARA, mas como estratégias de ventilação mecânica, nós vamos comentar mais para frente a chamada estratégia protetora, onde nós vamos ter danos minimizados pelo ventilador, com melhora da homogeneização do parênquima pulmonar, de forma que nós vamos conseguir ventilar alvéolos que são passíveis de ventilação e alvéolos que nós vamos poupar de enchimento, porque eles já estão expandidos. Terapias farmacológicas na SARA tem muita coisa ainda para ser pesquisada e estudada, mas esteroides, corticoides, o uso do óxido nítrico, instilação ou administração de surfactante, principalmente na neonatologia, e antioxidantes se mostram como terapias promissoras de tratamento dessa síndrome. No suporte ventilatório, nós vamos ter uma estratégia, ou também chamada estratégia protetora para a ventilação mecânica, que eu vou descrever a seguir, que tem se demonstrado bem benéfica em termos de aumento da sobrevida e de melhora em tempo hábil da relação ventilação-perfusão em pacientes com SARA. Quando o paciente está sobre suporte ventilatório, nós vamos ter que ter atenção à mecânica respiratória, nós vamos ter uma atenção qual que é o nível de PIP que seja ideal para o paciente naquele momento, nós vamos utilizar de manobras de recrutamento alveolar para a SARA extrapulmonar, ainda tem na literatura algum grau de evidência. Posicionamento em prono pode se mostrar evidente para alguns tipos de SARA, não vale muito para a SARA pulmonar, a gente vai ter a SARA pulmonar respondendo um pouco melhor, e alguns tipos de SARA pulmonar também respondem dependendo aonde que estão essas áreas consolidadas. A presença de ventilação líquida e ECMO, que é ventilação por oxigenação de membrana extracorpórea, se mostra bem eficaz como terapia promissora, mas ainda não temos muitos estudos científicos embasando e não é disponível ainda em vários serviços e grandes serviços da maioria das capitais, inclusive brasileiras. Sedação pode ser considerada em grau profundo, nas primeiras fases, principalmente, que a troca gasosa está muito prejudicada, e podemos considerar a administração de paralisação neuromuscular para termos mais controle total da ventilação, do paciente com nós que estamos operando aí os equipamentos. A estratégia protetora, então, de ventilação mecânica, já desde 1995, 98, isso já vem sendo bem estudado. Houve essa revisão da Cochrane em 2007, que trouxe para a gente, então, uma certa evidência. Nós não temos ainda na literatura evidência suficiente para considerar VNI como tratamento inicial para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica devido à SARA. O modo ventilatório controlado é a primeira estratégia, então, para a gente ventilar esses pacientes. Pode ser em volume ou pressão. Não temos também diferenças em termos de indicadores prognósticos ou de sobrevida, de mortalidade, de menor tempo de uso de ventilação mecânica, seja no modo volume controlado ou pressão controlada. Vamos considerar o índice de oxigenação e a saturação periférica para ajustes da FiO2, a drive pressure menor do que 15 centímetros de água, na verdade seria menor ou igual a 15 centímetros de água, pressão de platô menor do que 30 centímetros de água, mechanical power menor do que 22, volume corrente de 4 a 6 ml de peso de
de ml por quilo de peso ideal, frequência respiratória de 40 a 45 para minimizar o estresse por cisalhamento, considerar, inclusive, inverter a relação inspiração-expiração até 1:1 ou 1:1,5, e isso pode ser necessário para a gente priorizar o tempo inspiratório e melhorar o tempo de oxigenação, ou o tempo para a circulação do oxigênio na inspiração. Devemos titular a PIP com o seu melhor valor, não simplesmente adotarmos a introdução de PIP ou administrar PIP sem critério como complacência estática. A gente deve titular de preferência para melhor complacência estática, ou pelo melhor nível de gás carbônico, ou aonde o paciente tenha melhor drive pressure, mas essa PIP ela deve ter uma consideração de qual é o seu melhor valor. E nós temos aí na tabelinha aqui do lado um grupo de pesquisadores sobre a SARA chamado ARDSNet. Esse grupo publicou aí em 2000 essa tabela de ajustes da PIP de acordo com a FiO2. Ela não leva em consideração se a SARA é pulmonar ou expulmonar, mas vale muito de referência para o ajuste da PIP em relação à FiO2 necessária para o paciente naquele determinado momento. É permitido um certo nível de elevação da PA de CO2. Esse valor ele varia um pouquinho, até 60, até 65. Nessa referência aí da Cochrane, a gente está considerando aí até 70, de acordo com esta referência. Mas o mais importante é que o pH deve ser mantido acima de 7,2. Menor do que 7,2, essa hipercapnia ela já não é mais permissível. Os objetivos da estratégia protetora é manter uma troca gasosa adequada e uma reversibilidade da hipoxemia em tempo hábil, uma proteção pulmonar contra as lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica e considerar o nível de pressões nas vias aéreas, principalmente de PIP, que não levam a comprometimentos hemodinâmicos, principalmente pela sua repercussão de queda ou de alteração do retorno venoso. Os efeitos fisiológicos da posição prona levam em conta três mecanismos. O primeiro mecanismo está bem evidenciado nesses cortes tomográficos, é que quando nós viramos o paciente em decúbito ventral, ou viramos literalmente ele de barriga para baixo, nós vamos tirar o peso do coração sobre a região posterior do parênquima pulmonar. Então está mostrando bem nitidamente aí para a gente no corte em supino e no outro no paciente na posição ventral ou decúbito prono, como que o parênquima pulmonar ele fica menos exposto às forças vetoriais do coração na posição em prona versus a posição suprina, dando mais liberdade para esse parênquima ser ventilado. O segundo mecanismo fisiológico da melhora da hipoxemia e secundariamente da ventilação do CO2 na posição prona é uma redução das forças vetoriais abdominais sobre as bases pulmonares. Então percebam vocês aí no corte em supino que existe uma certa compressão da base pulmonar pelas vísceras abdominais. E quando nós viramos então o paciente de barriga para baixo, as forças vetoriais, elas não se impactam nas bases pulmonares, dando mais liberdade então para essas bases serem recrutadas e serem ventiladas. O terceiro mecanismo de melhora fisiológica da posição em prona vem de encontro à perfusão. A perfusão pulmonar, ela não sofre ação gravitacional. Então, quando nós viramos o paciente de barriga para baixo, era de se esperar que a perfusão fosse deslocada do dorso para a região ventral. Mas isso não acontece. Está mostrando nitidamente aí na figurinha para nós, de que quando nós viramos o paciente de dorsal para ventral, a perfusão ela ainda continua no dorso, ela não se desloca para a região
ventral. Então, se nós temos uma melhora da expansão alveolar ou da recrutabilidade alveolar com preservação da perfusão no dorso, nós vamos ter uma otimização da relação VQ. Então, muito importante a gente entender aqui por que a perfusão pulmonar ela não vai para o dorso, ou ela não se desloca para a região ventral. Tem duas hipóteses para isso. A primeira hipótese é porque, como os alvéolos são mais expandidos ou têm melhor da sua ventilação, ocorre uma reversibilidade das áreas de vasoconstrição hipóxica. Então, os capilares seriam reabertos ou teria-se uma redistribuição da perfusão pulmonar, de forma que essa redistribuição ela privilegia as áreas de maior ventilação que estão no dorso, por isso que a perfusão não vai para frente. E a outra hipótese provável é como a gente consegue uma reabertura alveolar, eu consigo uma melhor eliminação de gás carbônico. E o gás carbônico, sabidamente, ele é vasoconstritor pulmonar. Se eu libero mais gás carbônico, ou se eu deixo aquelas áreas ou perfusão com menor gás carbônico, eu tenho uma vasodilatação pulmonar e isso acontece lá no dorso e não tão como nas regiões ventrais. Então, nós podemos utilizar do posicionamento em prono para a gente conseguir uma reversibilidade rápida da hipoxemia e secundariamente da hipercapnia em tempo muito rápido. Nós vamos preparar o nosso paciente para virar de barriga para baixo, assim, grosseiramente falando, checando o raio-x primeiramente se a veia artificial está corretamente posicionada. Nós vamos ver se os catéteres estão seguros, desligar a dieta, checar se tem resíduos, esvaziar o estômago e realizar a aspiração traqueal se for necessário. A gente vai, então, trabalhar com uma equipe, nunca vamos virar o paciente sozinho, de preferência ter um membro da equipe, ou pode ser um médico, fisioterapeuta, um enfermeiro, sempre segurando a prótese traqueal, enquanto o resto da equipe se posiciona para fazer, então, a virada do paciente. Possíveis complicações que podem ocorrer na posição prono. Primeiramente, hipotensão, por uma alteração ou deslocamento do coração mesmo. Então, como o coração sai da sua posição de conforto, ele sofre prejuízo, consequência da pressão intratorácica e dessa variação, então, da sua posição que era fisiológica e ele estava lá deitado, acomodado na região dorsal, na posição supina, e quando virou, então, ele sai da sua acomodação e hipotensão pode acontecer mesmo. Outra coisa, queda do volume corrente, diminuição da complacência estática, até para o deslocamento mesmo de secreção, compressão de nervos periféricos, extubação ou decanulação acidentais, migração ou cotovelamento do tubo endotraqueal, o tubo vai para fora, o tubo se desloca para o lado, a fixação ela pode sair do lugar, limitação da mobilidade diafragmática, aumento das secreções traqueais e orais, estase venosa, porque o paciente vai ficar por um longo tempo ali naquela mesma posição, pinçamento de catéteres, catéteres, aumento de resíduos gástricos, danos na retina, principalmente quando vira o paciente e mantém ele de barriga para baixo, a gente não tem essa percepção de como que está a pálpebra do nosso paciente. Nós podemos ter perda de catéteres e drenos, úlceras por pressão facial, edema de face, trauma nos lábios, desencadeado por tubo, que a gente não está tomando assim uma devida atenção em relação ao seu posicionamento, e lesão do plexo braquial, porque os braços vão assumir uma posição por tempo prolongado e pode ocorrer estiramento ali dos nervos do plexo braquial. Como critério de intolerância da posição prono, se a gente tiver uma queda da saturação de mais de 5% em relação à posição suprina, ficar muito atento, porque pode ser critério para interrompermos a posição prona e retornarmos o nosso paciente para a posição supina. Se tivermos uma hipotensão grave, inclusive com risco iminente de parada cardíaca e necessidade de elevações progressivas de aminas vasoativas, pode ser critério também de intolerância e termos que ter a necessidade de voltar para a posição supina. E o outro critério é a presença de arritmias com risco de parada cardíaca.
Então, retornaremos o nosso paciente à posição supina, trataremos as arritmias e depois poderemos considerar novamente o decúbito prono. Quando que nós vamos parar ou vamos encerrar a posição prona? Esse estudo viu para a gente, e conseguiu recomendar para a gente que quando nós temos uma relação PA de O2 sobre FO2 maior que 150 e que permanece neste valor mais de 4 horas na posição supina, é critério para a gente não mais realizar a posição prona. Isso se o paciente estiver requisitando de PIP menos de 10 e F de O2 menor do que 60% ou 0,6. É recomendável na literatura, tem muitos trabalhos e publicações sobre isso, que 16 a 20 horas diárias de posicionamento em prono consegue ter uma melhora dessa relação PaO2 dividido pela F de O2 por um tempo mais consistente. Essa recomendação, mais apropriadamente, é de 18 horas por dia, e se a gente fizer 3 sessões de posicionamento em prono com um intervalo de 6 horas, nós vamos ver que o derrecrutamento, quando retornarmos para a posição supina, ele é mantido por um tempo mais prolongado do que apenas uma sessão em prono. Como é que deve ser então o acompanhamento do nosso paciente com Covid-19? A gente deve monitorizar os dados vitais, principalmente a saturação, manter uma saturação periférica maior do que 92%, estamos muito atentos à mecânica respiratória, à gasometria arterial de forma seriada, lembrando-se que existe uma hipercapnia permissiva, mas nós estamos sempre monitorando como é que está, principalmente a relação PaO2 dividido pela F de O2. Gasometria venosa pode ser necessária e considerada para calcularmos qual é a porcentagem de shunt. Isso é possível com a gasometria venosa. Capnografia pode ser necessária, já que a hipercapnia é permissiva, para nós termos um controle ali mais próximo do gás carbônico, que não ficaremos tão dependentes de gasometria arterial, e raio-x para estabelecermos se as áreas de microtelectasia, de consolidação, estão melhorando ali com o nosso posicionamento, com a nossa terapêutica em prono. A ventilação mecânica já é bem conhecida aí quais são os cuidados, estratégia protetora que nós vamos ter para o paciente com SARA, o volume corrente de 4 a 6 ml de peso, 4 a 6 ml por quilo de peso ideal, a pressão de pico, manter atento para ficar menos do que 40 centímetros de água, a pressão de platô menor ou igual a 35, drive pressure menor ou igual a 15, mechanical power menor do que 22 para SARA leve e menor do que 27 para SARA grave, preferir sempre reduzir a F de O2 do que a PIP, primeiramente a F de O2, entendendo os efeitos deletérios da oxigenoterapia, e reduzir a PIP 2 pontos de 12 em 12 horas. Essas são recomendações internacionais e nacionais também, de vários comitês de estratégias de ventilação mecânica para pacientes com SARA. Vamos atentar aí para o nosso paciente que evolui para acidose mista, com queda de bicarbonato, com retenção de CO2, nós vamos ter que trabalhar aí com uma melhora do bicarbonato, a hipercapnia pode já não ser tão permissiva assim. Hipoxemia refratária, olha, nós estamos tratando o nosso paciente com PIP, com F de O2, já pronamos, ele ainda está mantendo hipoxemia. Então vamos estudar, olha, o que está acontecendo. De repente tem alguma outra fisiopatologia cardíaca associada, renal, que nós temos que atentar e buscar respostas. O broncoespasmo ou a sibilância que ocorre aí nesses pacientes, muitas das vezes é reflexos de áreas não perfundidas. Como o alvéolo está sem perfusão, ocorre-se então esse broncoespasmo. E se nós conseguimos reverter então a perfusão ali naquele alvéolo que não está recebendo perfusão, esse broncoespasmo ele é tratado.
ocorrência de PIP intrínseca ou alto PIP, né? Então, a ocorrência desses alçaponamentos de ar, isso deve ser primeiramente corrigido para a gente atentar para outras estratégias de reversão da hipoxemia e de hipercapnias severas. Avaliar os resultados da posição em prono. Então, a gente vai lá, posiciona o paciente em prono e quando a gente retorna para supino, tenha muita atenção se realmente a posição prona deu algum resultado, né? Esse resultado vai ser expressadamente bem representativo na melhora da complacência estática e na melhora do índice de oxigenação. Otimizar bem a sedação, deixar o paciente bem ajustado, sincrônico no ventilador, considerar paralisação neuromuscular, manter as vias artificiais pérvias, né, patentes e restringir a volemia ou restringir a administração de fluidos para não termos congestão pulmonar ou líquido lá no alvéolo, sobrecarga, né, perfusional do pulmão, o que vai atrapalhar mais ainda a otimização da nossa relação ventilação-perfusão. Bem, então é só isso, a gente ainda não tem ainda muita evidência sobre a fisiopatologia, sobre os tratamentos do paciente com Covid-19, mas fica aqui a dica que são pacientes que muitas das vezes evoluem então para a SARA e nós devemos correr atrás mesmo de descobrir ou entender qual é o mecanismo da hipoxemia que esses pacientes estão apresentando. Muito obrigado, espero que todos vocês tenham aproveitado.